Graça e paz, amados irmãos. Horário novo da IDV, nosso desafio de poder apresentar, continuar falando sobre a palavra de Deus, especificamente o livro de Apocalipse, num novo horário. Nós estamos aí reconfigurando um pouquinho nossa agenda, mas nós esperamos que, independentemente do horário, o Senhor seja glorificado e que a igreja seja edificada através da palavra dEle. Quero convidar os irmãos a orar comigo agora. Vamos nos dedicar a aprender da palavra dEle. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua palavra, pela Tua graça maravilhosa que nos permite nessa tarde termos os fundamentos da nossa fé mais uma vez apresentados, questões que muitas vezes são levadas aos nossos corações em dúvidas, mas que o Senhor possa dirimi-las pela Tua graça. Abençoa-nos nesse tempo de estudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando e expondo o livro de Apocalipse, devagarzinho, aos poucos, para que as dúvidas possam ir sendo trabalhadas, E nessa tarde nós vamos estudar o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, que trata especificamente das duas testemunhas. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a ter aí o livro de Apocalipse aberto nas suas mãos, para que possamos conversar e estudar esse livro tão interessante e às vezes tão difícil de compreender. Um outro convite que eu faço para você é que, enquanto as dúvidas forem surgindo, você pode fazê-las no nosso chat do YouTube. E enquanto eu vou aqui fazendo as exposições, depois abrirei para que possa ler as perguntas e tentar respondê-las, tá bom? Então, vamos, sem mais delongas, para o nosso tema de hoje, que é as duas testemunhas. O resumo que o Greg Beale faz, aqui no livro que nós estamos usando, só para lembrar os irmãos, o Brado de Vitória, um breve comentário do livro de Apocalipse. Nesse momento, nós vamos observar aquilo que ele resume, que é: o decreto de Deus assegura a sua presença com o seu povo e testemunho efetivo deste, o que leva à sua aparente derrota e culmina no juízo dos opressores. Eu sei que são muitos temas que vão ser abordados, e eu acho que não vou conseguir dar conta deles todos hoje. Temos um tempo restrito, até porque logo mais vamos ter um tempo de adoração através também da exposição do livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Mas, diante do que se apresenta nesses primeiros versículos do capítulo 11, nós vamos ver temas muito interessantes, e eu peço que você acompanhe comigo a partir de agora. Muito bem, vamos ler o texto. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar que... Só um minuto, para a gente voltar aqui com o computador. O altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue,
bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgiu do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Vai precisar do computador? Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte. Essas duas testemunhas realizarão festas e enviarão dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte, vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Muito bem, queridos. Esse é o texto que nós vamos trabalhar agora. E tivemos um contratempo aqui com a transmissão, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando. Deixa-me só abrir aqui para eu não me perder. O que nós podemos observar, né, no início desses versículos é um assunto bastante controverso. Como entender o significado desse santuário, dessa parábola que é feita em medir o santuário e essa parte externa do santuário, afinal de contas, o que isso significa. Então, durante a história da igreja, nós tivemos vários tipos de interpretação e eu quero observar com vocês algumas possibilidades de interpretação desse texto. Então, a primeira observação que precisamos ver é que o contexto aqui levantado está em Ezequiel capítulo 40. Vá comigo, por favor, para Ezequiel capítulo 40. Nós temos também uma visão do profeta. Nessa visão, o profeta também contempla o templo. Diz assim, eu não vou ler todo o 40, mas só o começo para você entender o que nós estamos discutindo aqui. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhes mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo que você está vendo. Então você tem aqui Ezequiel, já no período de exílio, como ele está dizendo aqui, no 5º ano desse exílio, aqui referindo-se ao exílio de Judá, da Babilônia. Ezequiel está sofrendo por causa desse exílio e ele tem uma visão.
nessa visão ele volta para Jerusalém, ele volta para a cidade santa, e ali ele contempla o templo. Mas não só isso, foi dado a ele uma cana de medir, foi dado a ele como se fosse um pedaço de pau, que era usado como medida para medir os objetos, as coisas, as construções. E especificamente vocês vão observar, se fizerem a leitura do capítulo inteiro, que ele fará medições de várias porções do templo: portão do leste, portão do norte, portão do sul, átrio externo. O átrio externo, que é matéria lá da visão também de João, esse átrio externo. E é por isso que eu quero ir com você até o átrio externo, que está no versículo 17, só para a gente ver como que Ezequiel viu o átrio externo. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então, mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Então observe que ele está fazendo medições, e ele mede aqui a distância desse átrio exterior para a porção interior do templo. Deixe-me explicar um pouco o que Ezequiel está vendo e, posteriormente, o que João está vendo. Quando Deus designou que fosse feito o templo, ele também designou que não só o templo, mas também o muro que circunda o templo e, portanto, a parte externa ao templo, mas que ainda é interior à construção, fosse construída. Essa parte externa, chamada de átrio exterior, no período de Ezequiel, era designado para o povo de Israel, que estava ali, muitas vezes cantando, estava adorando a Deus, enquanto o sacerdote fazia todo o trabalho ali de sacrifícios, e depois então levava o sangue para dentro do templo, onde finalmente o cordeiro ali, o seu sangue era aspergido sobre o Santo dos Santos. Mas uma coisa curiosa é que há uma mudança dessa função, desse pátio externo, dessa parte externa do templo, quando no período de João. Já no período do segundo templo, quando nós temos aqui especialmente a construção de Herodes, a reforma de Herodes do segundo templo, esse pátio ele começou a ser chamado de pátio dos gentios, porque era uma porção designada para aqueles que eram gentios, mas tementes a Deus, que de alguma maneira tinham um apreço pela fé judaica, mas ainda não tinham feito a sua profissão de fé judaica, ainda não tinham sido circuncidados, e portanto, para que não contaminasse toda a adoração, eles estavam externos no templo, mas estavam ali, presentes na adoração. Por isso que o pátio começou a ser conhecido como pátio dos gentios. Então, o que muitos têm observado? Existem pelo menos 5 tipos de interpretação dessa primeira parte do texto, dos primeiros versículos aqui do texto de Apocalipse, do capítulo 11. Deixa eu só abrir aqui para não me perder. Então, a primeira opção é a interpretação futurista dispensacionalista. Também temos a preterista, a futurista modificada, a histórica e uma eclética, que é a que nós optamos. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas interpretações de maneira rápida, tá? Primeiro, a futurista dispensacionalista, que, como nós já bem sabemos, ela em geral tem sido adotada pela igreja evangélica num todo, mas é claro que ela é recente e também tem problemas graves. Primeiro, nessa interpretação, as duas testemunhas se apresentam e, portanto, elas estão ali presentes num período da grande tribulação, onde, para alguns desses aí, a igreja já foi arrebatada, para outros, a igreja já está presente, mas o que acontece é que o templo físico, ele foi restaurado em Jerusalém.
Esse templo restaurado agora é alvo de uma nova adoração à semelhança do Antigo Testamento. Animais voltam a ser imolados, o sangue de animais começam a ser derramados e aspergidos, e portanto você tem toda uma reestruturação do culto levítico, do culto sacerdotal do Antigo Testamento, nesse último momento da igreja. Nesse período, portanto, você tem que os remanescentes, que são judeus étnicos, mas que são cristãos, estão representados por aqueles que estão adorando por dentro do templo, como nós vimos aqui, né? Voltando aqui só para você ver. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Então, existe um grupo que está adorando no santuário, e existe uma parte externa, onde ele diz aí que ficam os gentios. Para essa interpretação futurista, dispensacionalista, o templo restaurado, a adoração restaurada, ela também vai designar, também vai nos mostrar que há judeus, cristãos, que voltam a adorar a Deus por meio de sacrifícios do Antigo Testamento. São israelitas, são judeus étnicos, cristãos, que estão adorando a Deus de forma verdadeira ali no templo. No entanto, há também judeus incrédulos. Esses não pertencem a essa verdadeira adoração sacerdotal, levítica no templo, e portanto estão na parte exterior do templo. São esses que vão sofrer a perseguição que se instaurará pelos gentios contra Jerusalém. Essa perseguição durará 42 meses ou 3 anos e meio, 1660 dias, e todos esses números, inclusive, designam a mesma ideia, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando formos buscar a interpretação mais coerente. Qual o problema dessa interpretação? Tem vários. O primeiro problema é o pressuposto de uma restauração cultica, sacerdotal, aos moldes do Antigo Testamento, num período agora da igreja, e verdadeira, quando que a Epístola aos Hebreus, por exemplo, demonstra claramente que após Cristo, essa adoração sacerdotal, essa adoração de sacrifício de animais, não faz mais nenhum sentido. Você não tem mais a possibilidade disso ser retornado. Na verdade, voltar para isso é retomar a uma sombra que não significa e não redime ninguém. Um outro problema é todo o pressuposto aqui envolvendo, por exemplo, a ideia de judeus étnicos cristãos e judeus incrédulos. Onde nós encontramos isso no contexto de Apocalipse? Onde mais nós vemos um argumento que nos ajude a observar essa forma de ver o texto? Sem dúvida alguma, portanto, nós não temos base para fundamentar essa teoria, apesar de hoje ela ser bem conhecida e majoritária. Eu acho que, inclusive, existe alguma novela aí da Record que andou tratando desse período e exatamente se baseia nessa visão, obviamente equivocada. Uma segunda possibilidade de interpretação é a chamada preterista. Ela é muito parecida com a que eu acabei de mencionar, a ideia dos judeus étnicos cristãos, a ideia dos judeus perseguidos sendo incrédulos, mas a diferença é que, para os preteristas, tudo isso que está listado aqui já aconteceu no ano 70, quando foi, portanto, que os gentios adentraram na cidade de Jerusalém, destruíram o templo, devastaram, mataram testemunhas, mataram os judeus no ano 70 depois de Cristo. Então a visão preterista, ela entende que tudo o que está sendo relatado aqui é algo do passado, é algo, na verdade, já plenamente completo no ano 70. Ela também tem problemas parecidos com o que já eu mencionei, especialmente porque nós não temos uma base suficiente para observar que cristãos judeus estivessem presentes ali na adoração do templo já no período pós-Cristo, pós-Pentecostes.
mais uma vez o problema é o mesmo. Nós temos também a visão futurista modificada, onde ela interpreta o texto de maneira figurada, simbólica, mas observa que o que o texto quer dizer no final das contas é que a salvação dos judeus está assegurada no final da história. Há um grupo de judeus que se converterão, um grande grupo, haverá uma grande conversão, uma conversão em massa de judeus para o cristianismo, para a fé cristã, e isso os assegura para a salvação, enquanto que também há judeus que não serão convertidos, que não se dobrarão diante de Cristo, e para esses a salvação não está assegurada. A distinção problemática é a mesma. Essa ideia de Israel étnico e Israel étnico de incrédulos, né? Israel de cristãos, os judeus cristãos e judeus incrédulos. Nós não temos amparo no livro de Apocalipse para fundamentar essa ideia. Uma outra questão é a versão histórica dessa interpretação, onde observa que, ao invés de nós falarmos de um judeu cristão ou um judeu incrédulo, nós deveríamos falar, na verdade, da igreja verdadeira, ali representada por aqueles que adoram dentro do santuário, e a igreja falsa, apóstata, que está do lado de fora do santuário. Essa está mais próximo da nossa visão, mas ainda assim nós entendemos que ela não respeita toda a interpretação do texto, porque ela mais uma vez faz uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, diferente do caso dos judeus, que nós não precisamos seguir diante do que vamos ver no texto. A nossa opção de interpretação é a seguinte, então presta bem atenção aí para a gente ver o que nós podemos observar do texto dentro dessa visão. Primeiro, o texto trata de uma visão simbólica. Nós não estamos falando de nada literal aqui no texto, não há um templo literal, não há testemunhas literais, não temos um pátio externo do templo literal, mas aqui nós temos um simbolismo. O simbolismo do santuário como um todo, tanto da parte interna quanto da parte externa, significam a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que foi designada, que foi comissionada para testemunhar da sua palavra, para avançar com o reino de Deus através da proclamação do Evangelho. No entanto, a parte externa desse templo nos mostra uma igreja verdadeira que também é suscetível ao dano da perseguição. Então, assim como Deus mostra a igreja sendo o santuário dele, assim como Deus mostra a igreja sendo o próprio santuário de Cristo, que é um tema muito comum no Novo Testamento. Os irmãos devem lembrar de uma exposição que a gente fez há pouco tempo, na primeira carta aos Coríntios, em que nós vimos exatamente essa expressão por parte de Paulo, dizendo que nós somos santuário de Deus. Esse tema do santuário, ele é muito importante na história da redenção. Você vai observar desde o Éden, e se você ouviu o sermão, você vai lembrar que eu falei sobre isso. Desde o Éden nós temos o santuário de Deus ali instaurado no jardim do Éden. Você tem então a busca do povo após a queda de como adorar a esse Deus. Deus chamando Abraão para constituir um povo para ele, e posteriormente chamando Moisés para constituir não só um povo, mas agora também um local de adoração para o próprio Deus. E agora esse local ele está centralizado no tabernáculo e depois no templo. E por fim, no Novo Testamento, nós temos a ideia espiritual desse santuário. Nós não precisamos de templos físicos, mas do santuário espiritual, que é o povo de Deus reunido. Inclusive aqui uma nota rápida, um parênteses. Muita coisa que foi falada aí nas discussões sobre o culto online, muita coisa que foi trazida de discussão sobre a legitimidade do STF de proibir os cultos presenciais. Muitos disseram assim: nós cristãos não precisamos mais de um lugar físico para adorar.
porque a adoração é em espírito e em verdade. E isso é verdade. O Novo Testamento enfatiza claramente que nós não estamos limitados a um espaço físico. Mas o que mostra, o que evidencia o santuário de Deus? É o ajuntamento do povo de Deus. Eu tenho enfatizado isso várias e várias vezes, que a igreja é o santuário de Deus quando reunida para adorar ao Senhor. Ela não é o santuário de Deus espalhado. Ela é o santuário porque está reunida, porque está ouvindo a convocação do Senhor e por isso está adorando àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo essa teologia bíblica do santuário sendo mostrada para a gente através de João, nessa visão de João, quando que a igreja figurada como o santuário de Deus adora a Deus, seja ela dentro ou fora do tabernáculo aqui como está designado, mas a única diferença entre dentro ou fora é que a parte externa mostra que sim, a igreja também passará por perseguição. A igreja passará também por sofrimento. A igreja passará por lutas e batalhas para apresentar o Evangelho, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa medição que é feita pelo apóstolo João, que você vai encontrar, por exemplo, em Zacarias capítulo 1, versículo 16, a ideia de proteção. O uso de medição, da figura, né, de medição, está medindo alguma coisa, é a ideia de que aquilo que Deus está protegendo. Então é como se Deus estivesse protegendo a igreja por um tempo, mas haverá um tempo que a igreja será deixada para sofrer de maneira ainda mais terrível as perseguições, as tentativas de Satanás de destruir a igreja, e nessa batalha, como vamos ver daqui a pouco, a igreja sairá aparentemente derrotada. Daqui a pouco a gente chega lá. Então essa medição, ela tanto mostra a proteção por parte de Deus, como também o juízo que Deus vai instaurar nos gentios por meio da igreja. Vamos ver isso por meio das testemunhas. Então a presença de Deus no santuário, a presença de Deus se manifesta no santuário de maneira muito clara, e nós temos aí esse período simbólico para a proteção divina. O texto fala de 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso você vai encontrar em Daniel. 1365 dias, 3 dias e meio. Bom, 1360 dias, desculpe. 3 dias e meio. São todas expressões de tempo, né, de um período, para mostrar, em outras palavras, e tudo designa a mesma coisa, que haverá um tempo em que Deus realmente vai deixar que os inimigos da igreja se levantem contra a igreja e eles tenham vitória. E eles tenham uma aparente vitória contra a igreja. É por isso que eles vão pisar a cidade santa. É por isso que eles vão moer, perseguir a igreja por um tempo. Mas Deus levantará, ou levantou já, 2 testemunhas. Nós vamos ver já quem são essas testemunhas, para que profetizem durante esse tempo em que a igreja está sendo cuidada por Deus, e também por esse tempo em que Ele vai deixar que a igreja seja atacada. Eles estão vestidos de panos de saco. Eles também são representantes das 2 oliveiras e dos 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. O que são essas 2 testemunhas? Como eu já disse, nossa interpretação é que nós estamos lidando com um texto simbólico. Nós não estamos esperando que essas 2 testemunhas sejam 2 pessoas, literalmente. Mas antes, elas representam a igreja de Cristo
testemunhando o Evangelho. Por que nós cremos assim? Porque nós entendemos que essas duas testemunhas são um símbolo da igreja de Jesus ao testemunhar o Evangelho, durante o tempo, durante a história. Primeiro, o uso da palavra candeeiro ou candelabro, que nós já vimos no capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 5, que se trata da igreja. Nós vimos isso na visão, lá no começo da visão de João, quando ele vê os candeeiros, e o próprio anjo fala que ali está Jesus no meio da igreja. Depois nós vemos o próprio uso que se vai fazer das cartas, quando o próprio Jesus se apresenta como aquele que tem os candeeiros em suas mãos, aquele que detém poder sobre a igreja, que cuida da igreja. Isso também é parecido com o que Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28 ao 32, que é cumprido em Pentecostes, quando nós temos ali a ideia de que todos profetizarão. Portanto, a ideia de duas testemunhas que profetizam diz muito bem respeito à própria igreja, que é o meio profético de Deus. Deus profetiza por meio da igreja. E assim, essas duas testemunhas fiéis ao Senhor, elas lutam contra a besta. E nós temos também isso em Daniel capítulo 7, versículo 21, e vamos ver isso também no capítulo 12 e especialmente no capítulo 13, quando veremos que a perseguição contra a igreja é ilustrada pelo poder do dragão, com a ideia da mulher, no capítulo 12, e o poder das bestas contra a igreja, que enquanto a própria igreja está profetizando. Os cristãos também são chamados de testemunhas no livro de Apocalipse. No capítulo 6, versículo 9, no capítulo 12, versículo 11, versículo 17, capítulo 19, versículo 10, capítulo 20, versículo 4, são textos que apontam para os cristãos como testemunhas de Deus. Portanto, não é estranho pensar que nós, como igreja, somos testemunhas do Senhor. E por fim, como vamos ver daqui a pouco, ou talvez na aula que vem, porque o tempo já está bem apertado, a autoridade de Moisés e Elias, que são atribuídas às duas testemunhas, demonstram bem essa relação entre a igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, que está testemunhando para vencer. Essas testemunhas, elas atestam a veracidade, né, aquilo que foi dito, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, né? Elas estão testemunhando da parte de Deus, elas estão enfatizando aquilo que o próprio Deus já designou. Nós também temos o caso das duas igrejas, das 7, que são testemunhas fiéis do Senhor, Esmirna e Filadélfia, mais um exemplo de testemunhas, dessa vez no caso das igrejas. No final, para resumir a ideia aqui, nós temos a clara noção que a igreja está diante do Senhor, como foi dito aqui, né? Ela está cadê o texto? Ela está diante do Senhor, aqui no finalzinho. São essas duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, nós temos aqui a ideia bíblica de que tudo que fazemos, fazemos perante o Senhor. Tudo que fazemos, fazemos corandel, expressão latina muito comum entre os reformadores, que queriam enfatizar que as nossas ações, e especialmente a nossa salvação, ela é feita diante do tribunal de Deus, diante do trono do próprio Senhor. Então a igreja está diante de Deus, a igreja vive diante do Senhor. Esse tempo que nós estamos vendo aqui, simbólico, é exatamente o período da igreja, o período de profecia da igreja. Nós já estamos vivendo isso. Nós somos as duas testemunhas que profetizamos a verdade do Senhor e vamos profetizar até o tempo que o Senhor designar para a igreja. Vamos fazer isso até o momento em que Ele finalmente termine a sua obra de redenção
termine aquilo que ele já decretou desde antes da fundação do mundo. Portanto, o que nós observamos até então é que a igreja está sendo simbolizada pelo santuário, ela vem sofrer as duras lutas contra os gentios e incrédulos, e Deus levanta, portanto, a igreja com poder e autoridade, como duas testemunhas, e aqui a ideia de duas testemunhas que atestam a verdade. Dentro do tribunal do Antigo Testamento, se você queria testemunhar que alguma coisa aconteceu de verdade, você precisava de duas testemunhas, e portanto a igreja é aquela que diz, realmente o Senhor Jesus Cristo está vivo. A igreja é aquela que diz, realmente Ele ressuscitou, e nós damos fé. A igreja, portanto, é a testemunha fiel do Senhor, chamada por Ele para anunciar a sua verdade, e ao mesmo tempo a permissão que Ele dá para que a igreja seja perseguida, para que os inimigos de Deus se levantem contra a igreja e finalmente eles tenham uma aparente vitória, que é o que vamos ver mais para frente. O texto continua e diz assim: se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Então veja, a visão ela começa a explicar um pouco mais o que significa a ideia do santuário, do templo interno e externo. Aqui nós vemos que essa parte interna, como eu já mencionei, que representa a proteção divina, é aqui representada pelo próprio Deus, que garante que todos aqueles que pretenderem, que intencionarem causar dano contra as testemunhas, portanto contra a igreja, receberão juízo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor protege o seu povo, porque o Senhor protege as testemunhas, porque o Senhor protege a igreja. Eles receberão, portanto, fogo que sai da boca da igreja. Isso é interessante observar, porque a igreja seria como o meio profético que profere, que diz, que anuncia o juízo de Deus contra os ímpios. É por isso que eu não tenho qualquer temor, qualquer medo, porque o Senhor Deus nos dá garantia de que todos aqueles que intencionarem contra a igreja de Deus, contra a igreja de Cristo, aqueles que têm tentado fechar a igreja para a adoração ao Deus verdadeiro, receberão justo juízo de Deus. É por isso que não há, portanto, nenhum equívoco em pensar que aqueles que de alguma maneira intentam calar a igreja, sejam por meios jurídicos, através do STF, através de denúncia, seja por meios físicos, seja por meios inclusive de prender, o caso que o reverendo Rodrigo trouxe hoje pela manhã, não sei quantos acompanharam, dessa igreja no Canadá, eu não me recordo exatamente o nome dela, é Grace Community alguma coisa, mas enfim, o pastor ficou preso por 34 dias, e agora eles colocaram barricadas, carros policiais, impedem que essa igreja seja acessada pelos seus membros. Eles não podem fazer nem transmissão, como nós estamos fazendo aqui, das nossas dependências. Isso tudo são ataques dos inimigos de Deus, ataques dos gentios, incrédulos, dos ímpios, contra o povo de Deus. Mas a igreja tem boca que sai fogo. Nós não precisamos nos acuar. Parece que estamos perdendo, parece que estamos realmente sofrendo mais do que vencendo, mas não se engane, não se engane. Deus protege a sua igreja. E é por isso, portanto, que protegendo a sua igreja, ela agora detém liberdade profética, ela detém autoridade profética para falar e fazer grandes coisas.
Nos dois casos aqui levantados, no caso da autoridade para fechar o céu e a autoridade para transformar água em sangue, nós temos claramente referência a Elias e Moisés. Elias foi aquele profeta que também rogou aos céus que parasse de chover e parou de chover. Assim como Moisés é aquele que rogou ao Senhor, colocou a vara e transformou em sangue. Então essas duas ideias estão muito presentes aqui na visão para nos mostrar que a igreja é o profeta de Deus aqui na terra. Nós somos tal como Elias, nós somos tal como Moisés, nós estamos realmente representando a Deus como profetas nesse mundo. E como profetas do passado detinham poder e autoridade, nós também temos poder e autoridade pela palavra do Senhor. Qual é a autoridade da igreja? Qual o poder da igreja? É o Evangelho. É o anúncio do Evangelho. Ao proclamarmos o Evangelho da graça, temos o poder dado por Deus de transformar vidas. É claro, as vidas não são transformadas pelo poder da própria igreja em si mesma, mas porque Deus deu autoridade para a igreja a anunciar, o Espírito Santo usa esse meio para alcançar os seus e transformar os seus corações. Portanto, a igreja continua a proclamar, a igreja continua a testemunhar, a igreja é o profeta de Deus nessa terra. E também cumprimos de uma forma dupla a profecia do Antigo Testamento, onde Elias seria trazido novamente no final dos tempos. Isso aconteceu tanto no período de Jesus, ele mesmo diz, Elias já veio e vocês não perceberam, referindo-se a João Batista, como também aqui João nos deixa claro que nós somos o Elias de Deus. Nós somos o profeta Elias dos últimos tempos. E estamos vivendo, portanto, esses últimos tempos desde a ressurreição de Jesus Cristo. E assim, esses flagelos que a igreja impõe no mundo, faz isso, é claro, pelo poder de Cristo. E é exatamente o que estamos vendo desde o capítulo 7, capítulo 8, quando vemos as trombetas que são tocadas e os flagelos que são derramados, né, as pragas que são derramadas contra os ímpios por causa do amor de Cristo pela sua igreja. Assim, João está concluindo, né, as trombetas. Esse capítulo 11 é um capítulo de interlúdio, uma vez que nós temos a sétima trombeta no versículo 15, nós vamos ver isso em breve. Então, Deus está anunciando o seu juízo, mas Ele já está julgando esse mundo. Não se engane, portanto, Deus está derramando seu flagelo por causa da humanidade perversa que tem tentado calar a igreja. Então, quando nós falamos de perseguição contra a igreja, queridos, nós não estamos falando simplesmente de uma coisa local. Nós estamos falando simplesmente de talvez um grupo extremista, fundamentalista, islâmico ou de outra ordem política que queira dizer que a igreja cristã não pode existir, não pode se reunir, seja lá por que motivo eles possam levantar. É algo muito mais profundo. E nesse sentido, eu quero que você entenda que nós realmente cremos em uma conspiração contra a igreja. Mas essa conspiração, perceba, não é alguma conspiração de um grupo de grandes empresários, de grandes nomes aí do mercado. Não é isso, é mais profundo. É a tentativa de Satanás, são a busca que o diabo e os seus anjos detêm de tentar calar a igreja, e fazendo isso, é claro, usando os ímpios, usando o mundo, usando a cultura. É por isso que quando você pensa em perseguição, você deve observar de forma mais ampla uma perseguição. Deixe-me dar, portanto, aí uma ilustração disso. Eu sei que nós temos alguns irmãos que já militam na área por exemplo, do mercado de TI. E é uma das áreas hoje do nosso mercado, né, seja brasileiro ou mundial, que é mais progressista. Você vai ver, empresas de TI geralmente estão associadas às políticas progressistas mais extremas.
E não é algo estranho hoje, quando é perguntado, até mesmo em entrevista de emprego, alguém sobre a sua posição a respeito do aborto, do casamento gay. Por quê? Porque são bandeiras de grandes empresas, de grandes aglomerados, ou conglomerados, melhor dizendo, empresariais. Então, quando você pensa, por exemplo, no Google, quando você pensa no Facebook, no YouTube, e em muitos outros, na Amazon, em muitos outros grupos de grandes empresas que têm muita força nessa área, você tem ali uma política progressista muito forte que quer calar toda visão de mundo que se oponha a esse tipo de vida, a esse tipo de comportamento. E o que é isso? Perseguição. A igreja, os crentes, muitas vezes impedidos de trabalhar, muitas vezes perseguidos e impedidos de fazer alguma ação por conta dessas atividades comerciais. Então, isso é um exemplo, só para você entender que nós estamos lidando com coisas muito mais subliminares e às vezes não tão claras por um momento, mas às vezes elas ficam claras, como o caso agora do STF. O grande argumento que foi elencado pelos juízes do STF é que não fazia sentido que escolas fechassem se igrejas estavam abertas. Não fazia sentido. Então, se a escola está fechada, as igrejas também devem estar fechadas. Quer dizer, não pode haver o culto presencial, senão também há aulas presenciais, certo? No dia seguinte dessa decisão do STF, o decreto de São Paulo determinou que as escolas poderiam ser abertas para aulas presenciais, mas a igreja não. Você consegue entender? Você consegue observar o jogo? Isso, para nós, parece uma derrota. A decisão do STF, para nós, parecia uma derrota, mas não é uma derrota. O que nós estamos vendo, na verdade, é que Cristo está permitindo que nós estejamos observando o afunilamento da perseguição, para que saibamos realmente aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E não se escandalize, e não estranhe. Nos tempos que nós estamos vivendo, haverá muitos que se dizem cristãos e que lutarão contra a igreja, que tentarão impedir que a igreja abra, que a igreja se reúna, que no afã de dizer-se cristãos, estarão também sendo usados por Satanás para perseguir a igreja. Mas Cristo não está ausente. O amor de Cristo pela igreja leva para que ele derrame juízo contra esse mundo. E é o que nós estamos observando no mundo que temos vivido. O juízo de Deus, a mão pesada de Deus tem caído sobre esse mundo tenebroso, sobre esse mundo terrível de pecado. E nós não deveríamos estranhar que isso se dá exatamente por causa dessas militâncias que crescem a cada dia contra a verdade de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessa publicamente e Deus não manda um raio? Ele mandou uma pandemia. Consegue entender? Ah, pastor, mas todo mundo está sofrendo. Sim, querido. A diferença é que nós sofremos e morremos para viver com Cristo eternamente, enquanto que eles sofrem e morrem para sofrer o dano eterno do inferno. Não se engane, nós estamos lidando aqui com a clareza dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Não sei. Pode ser que dure ainda 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Pode. Deus não nos deu garantia alguma de horário. Pode ser que dure 2 anos? Pode também. É por isso que a igreja precisa estar atenta, precisa estar preparada. O noivo está vindo. Nós precisamos
estar com o nosso coração pronto para receber a Jesus Cristo, pronto para receber o que Ele tem para a sua igreja. Queridos, eu vou parar aqui, ainda tem bastante coisa para falar, mas eu vou parar por causa do horário, já são 18 horas, e eu vou responder as perguntas, se houver alguma pergunta aqui no nosso canal, tá? Na transmissão. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Temos alguma pergunta? Não, né? Se não há perguntas, eu vou encerrar com uma oração. Nós vamos retomar para esse texto na semana que vem. Se você se sentir um pouco perdido com tudo que eu estou dizendo para você aqui hoje, eu peço só que você então assista de novo esse vídeo. E se vierem dúvidas, você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Nós vamos orar e vamos ter um intervalo aqui de mais ou menos meia hora para retomarmos para a adoração aqui virtual com a exposição da palavra, tá certo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede, por esse momento de instrução e de encorajamento na Tua palavra. Abençoe meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão, que sejam abençoados por Ti com firmeza na fé, com a convicção de que as perseguições, as lutas estão cada vez mais fortes, mas o Senhor também nos dá força para resistir e vencer as ciladas do maligno. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.